O pessoal aí da leitura compartilhada. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Intervalo Literário. Você está em mais um vídeo da playlist da leitura compartilhada de Hereges de Chesterton. E hoje eu vou falar do capítulo... Capítulo 10. E aí, esse capítulo, o que acontece? Vamos no meio dele e depois a gente volta no início. Lá na página 149 tem um texto assim: sobre esse assunto, como em todas as outras questões tratadas neste livro, nossa principal conclusão é que o necessário é um ponto de vista fundamental, uma filosofia ou religião, e não alguma mudança de hábito ou rotina social. As coisas de que mais precisamos para imediatos propósitos práticos são, em sua totalidade, abstrações. Precisamos de uma visão correta do destino do homem, uma justa visão da sociedade humana. E caso estivéssemos vivendo ansiosa e ferozmente no furor por tais coisas, estaríamos ipso facto vivendo simplesmente no sentido verdadeiro e espiritual. E eu sempre acho assim maravilhoso quando tem um parágrafo desse no livro, porque um parágrafo assim te norteia, né, todo o livro, como se fosse uma epígrafe. E aí, o que eu costumo fazer? Só de curiosidade. Eu venho cá no sumário e coloco esse parágrafo anotado. Então, assim, resumo do livro, ponto importante do livro, e coloco a página, né? Acrescento uma linha no sumário. É interessante nesse capítulo, quando ele fala que o que nós precisamos é de uma religião, de um ponto de vista fundamental e tudo mais, porque é nesse sentido que ele vai chamar todos esses autores que ele está criticando de hereges, né? No sentido de que esses autores não têm esse ponto de vista fundamental, que eles estão arraigando todo o seu pensamento numa questão secundária e não numa questão primária. No caso desse capítulo, ele vai falar da simplicidade. Ele vai dizer que Tolstói começou a pensar, se converteu, né, a essa espécie de anarquismo mesclado com pacifismo, que propunha um estilo de vida simples e natural. Expôs sua doutrina numa série de obras tais como Minha Religião em 1884 e viveu e morreu segundo tais crenças, abandonando todos os bens temporais. E ele vai dizer que essa questão da simplicidade é uma questão secundária, não é uma questão primária, não é um ponto de vista fundamental. E aí você muda os atos, mas não muda o interior. Tanto que ele vai dizer que a única simplicidade que importa é a simplicidade de coração. E que essas pessoas estão sendo complexas naquilo que deveria ser simples e simples demais naquilo que não importa, não faz diferença. Se você é sofisticado na cadeira que você senta, se você é sofisticado na roupa que você usa, não importa. Isso não muda o seu interior, né? Mas se você perder a simplicidade de coração, você nunca mais vai recuperá-la, a não ser com alguma coisa muito fantástico, a guerra, morte, sofrimento, dor e tal. Mas a simplicidade de coração não se perde por causa da sofisticação exterior, né? Ele diz o seguinte: há mais simplicidade no homem que come caviar por impulso do que no homem que come grape nuts por princípio. Aí eu lembrei do veganismo, né, e do vegetarianismo, quando você simplifica a comida, né? Mas a sua cabeça tá cheia de desculpas para fazer aquilo. Gente, eu falo isso de experiência própria. Eu já fui vegetariana, né? E já fui vegana também. Por um tempo muito curto, né? Mas é porque eu acho que a falta de comida do início bagunçou tanto a minha cabeça que eu fiquei 6 meses nessa maluquice. Eu emagreci bastante naquela época. Quem sabe eu faço essa dieta de novo, mas para ficar magra. Nessa guerra entre a complexidade e a simplicidade, né? A complexidade e a simplicidade, ele vai falar da criança. Que a criança, ela é tão simples, ela realmente tem a simplicidade, que ela faz tudo que é complexo parecer simples. Não há nada em que a criança seja propriamente tão infantil, nada em que demonstre com precisão a saudável ordem da simplicidade, como no fato de ver tudo com prazer simples, até mesmo as coisas complexas.
O falso tipo de naturalidade sempre enfatiza a distinção entre o natural e o artificial. O tipo sofisticado de naturalidade ignora tal distinção. Para a criança, uma árvore é tão natural ou artificial quanto um poste de luz. Para ela não faz diferença. Ela não vai ficar pensando na natureza daquelas coisas, né? Todas as duas não são nem naturais nem artificiais, elas são sobrenaturais. Tudo é muito incrível para a criança, porque ela vê tudo na simplicidade dela. Ela enxerga a complexidade de forma simples. Nesse parágrafo da questão fundamental da pessoa não ter uma religião, né, uma filosofia e tudo mais, e ficar pensando nas coisas secundárias, eu lembrei do que ele falou do H.G. Wells no capítulo 5, na página 95, né? Que ele fala que em sua nova utopia diz que um dos pontos principais da utopia será o descrédito do pecado original. E ele vai dizer que esse é o mal da utopia. Toma a maior dificuldade do homem e a supõe insuperável, e então fazem descrição elaborada da superação das menores dificuldades. Essa é a questão da simplicidade. A questão aqui é da complexidade no lugar errado, né? Como que você coloca a simplicidade naquilo que é complexo e complica aquilo, né? Descomplica aquilo que é de fato complicado. Será que eu tô fazendo entender? Não sei. Nessa questão da comida, né, porque ele vai falar aqui do vegetarianismo e tudo mais, que as pessoas ficam pensando nos poros da pele, pensando na barriga, nas membranas do estômago e tudo mais, ele vai dizer assim: devemos lançar as palavras que foram violentamente proferidas aos dandes e glutões. Não vos inquieteis com o que é a vez de comer ou beber, e não andei com vãs preocupações. Porque os homens do mundo é que se preocupam com todas estas coisas, mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Viu? O que tem que se buscar é a filosofia fundamental, é a religião fundamental, é o ponto de vista que vai nortear todo o destino do homem. Lembra da questão do progresso, né? Que se você não tem um objetivo, você não progride, é impossível progredir sem ideais. Mesma coisa aqui. Se você ficar preocupado com as coisas secundárias, que você vai comer, que você vai beber, que tipo de roupa, que tipo de cabelo, que tipo de... você vai perder o reino de Deus de vista, né? Ele até fala que essas palavras não são só boas, né? São boas lições de política prática, mas também de boa higiene, sanidade mental. Olha como é que a questão do ideal torna tudo coloca tudo no seu lugar. Caso alguém decida arriar uma charrete a uma estrela, o processo terá um efeito bastante satisfatório nas membranas de seu estômago. Você não vai nem levar em conta o que está acontecendo com a sua pele, com o seu estômago, se você tiver com um ideal tão grande como arriar uma charrete numa estrela. Gente, olha, é um capítulo muito bonito, a gente sente mais do que entende, né, quando lê, e eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal aí da leitura compartilhada, me fala aqui embaixo o que você achou desse capítulo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e não me encha a paciência nos comentários. Um beijo!